Olá, graça e paz. Hoje é o nosso 20º dia desse propósito de jejum de oração de 21 dias, jejum, a qual vai trazer liberação. E em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz forte, dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo 11, diz assim: E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Está desde o primeiro dia que nós colocamos nesse propósito de jejum. Isto é humilhar-se diante de Deus. Estar buscando a Deus, se humilhando, buscando entendimento para que haja essa liberação, assim como Daniel fez, para que houvesse liberação daquela... Ele estava buscando entendimento para que também coisas que estavam para acontecer e coisas que ele havia recebido já revelação no capítulo 9, ali também a gente vê a respeito da resposta do retorno de Israel do povo de Israel para a sua terra. Ele se humilhou diante de Deus, buscou respostas e o anjo falou assim: desde o primeiro dia eu fui enviado com resposta para você, mas o príncipe da Pérsia se colocou no meu caminho. Esse principado se colocou e foi necessário Miguel vir em meu auxílio. Então, desde o primeiro dia que nós nos colocamos em buscar ao Senhor, em estar orando, estar nos humilhando diante de Deus através do jejum, Ele mandou a resposta. Existe uma guerra, está acontecendo uma guerra nos céus. Em Apocalipse diz assim que houve guerra nos céus, então Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram, ou seja, eles não ficaram parados, eles foram para cima, eles quiseram resistir, mas existe uma palavra aqui, uma palavra-chave: mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Uma palavra não, uma frase aqui, uma frase-chave, que eles não foram suficientemente fortes. O dragão e seus anjos, seus demônios, não foram suficientemente fortes para ir contra os anjos do Senhor. Então, esta batalha está acontecendo, Deus está agindo na tua vida, os anjos do Senhor foram movimentados para estar
agindo, batalhando contra nós, para que esse acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite diante de Deus, ele caia por terra, ele seja lançado para longe, e para que os caminhos sejam abertos, para que a resposta venha, para que o poder de Deus venha estar na nossa vida. E o anjo mesmo diz isso, né? Eu ouvi uma voz forte dos céus que dizia: e agora veio a salvação. Agora veio a salvação, agora veio a libertação, agora veio a resposta, agora veio a cura, agora veio a transformação, a segurança, agora veio a salvação. Porque o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo foi lançado, e a autoridade do seu Cristo. Veio este poder, o poder de Deus. O poder de Deus foi manifestado e demonstrado na ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz foi a demonstração do amor de Deus, mas na ressurreição foi a demonstração do poder de Deus. E esse poder é lançado sobre as nossas vidas e é liberado sobre as nossas vidas. É liberado também de tal maneira em que o acusador, o dragão, ele é lançado fora. Ele não vai poder mais resistir. E diz aqui, e o reino de Deus. Então o reino de Deus, que é paz, que é justiça, que é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, quando Jesus ele inicia seu ministério e fala: olha, o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus é chegado até vós. E agora nós vemos isso se manifestando. Então o que isso quer dizer? Que a autoridade, o poder, a salvação, o poder, o reino, a autoridade do Senhor Jesus Cristo vai ser manifesto na nossa vida. Nós estamos inseridos nesse reino e vamos viver isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E o dragão, o acusador, foi lançado fora. E como que nós vencemos e como que nós estamos vencendo? Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é porque nós estamos fazendo algum sacrifício, não, mas é pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que nós estamos dando. Estamos testemunhando, estamos declarando que Deus ele é fiel, que a palavra dele é fiel. Estamos declarando isso, estamos crendo nesta palavra, dando esse testemunho, e mesmo diante de situações de morte, nós não amamos a nossa própria vida, mas pelo contrário, nós amamos ao Senhor. Declaramos essa palavra sobre nós, declaramos a principal potestade, a todo o mundo espiritual, que nós cremos em Cristo Jesus. Nós cremos que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para as nossas vidas e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, por causa disso, você pode ter certeza que o acusador está sendo lançado fora. Aquelas acusações que pesavam contra você estão sendo lançados fora. Lá em Sofonias diz assim que a acusação, o escrito de dívida, a acusação, a sentença que te era contrária foi quebrada. Então o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele vai se alegrar em ti com cânticos de alegria. Ele vai se alegrar. Então, nós temos falado isso algumas vezes, várias vezes durante esses dias, porque o Senhor está no meio de ti, poderoso para salvar, porque Ele mesmo se levantou. Ele se levantou para trazer salvação. Os anjos do Senhor já foram designados para estar trazendo libertação, para trazer a salvação, para trazer resposta à tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vemos isso, ainda que temos passado dias de tensões, dias qual parece que são dias tenebrosos, porque esta batalha está acontecendo, mas os anjos do dragão, eles não foram suficientemente poderosos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está agindo no mundo. Maior é o nosso Deus, maior é o exército do Senhor do que o exército do inimigo. Em nome de Jesus, então a acusação foi quebrada, foi anulada na tua vida, na minha vida. Nós estamos
vencendo, porque os anjos do Senhor venceram, e em nome de Jesus nós veremos a liberação da bênção de Deus sobre a nossa vida, a liberação do nosso destino, a liberação daquilo que Deus já tem nos chamado para fazermos. Então haverá liberação, porque houve guerra nos céus, mas Miguel venceu o dragão, venceu o acusador, e nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, somos justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, através do sangue do Senhor Jesus, e há vitória para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra no teu espírito, tome posse, porque a vitória está vindo, a liberação está acontecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.